Você sabia que 86% das pessoas que sofrem um infarto estando sozinhas não sobrevivem até a chegada do socorro? Esse número é real e alarmante. O infarto não avisa com antecedência. Ele chega de repente, silencioso, enquanto você assiste à TV, lê um livro ou se prepara para dormir. E quando acontece, o que você fizer nos primeiros minutos pode ser a diferença entre a vida e a morte. Entre os idosos brasileiros, o infarto é uma das principais causas de morte. Milhões vivem sozinhos, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, Salvador ou Porto Alegre. Muitos são independentes, lúcidos, ativos, mas convivem com doenças silenciosas como a hipertensão, o colesterol alto ou a diabetes. E o mais perigoso não é apenas o risco da doença em si, é a falta de preparo para reconhecer os sinais e agir com rapidez. É por isso que hoje quem fala com você sou eu, Dr. Roberto Calil Filho. Sou cardiologista com mais de 30 anos de experiência, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, diretor clínico do Hospital Sírio-Libanês, e ao longo dessas décadas, acompanhei desde presidentes da República até pessoas comuns que só queriam viver com mais saúde e segurança. E posso afirmar com absoluta certeza, o que mais salva vidas não é a sorte nem o hospital mais moderno. É o que a pessoa faz nos primeiros 10 minutos. Neste conteúdo, vou te mostrar, com clareza e simplicidade, os 8 passos que qualquer pessoa pode seguir se tiver um infarto estando sozinha. Você vai entender também quais são os 5 sinais silenciosos que o corpo envia antes do ataque cardíaco e como reconhecer cada um deles. E o mais importante, vou te ensinar os 3 hábitos de ouro que podem reduzir drasticamente seu risco de infarto mesmo que você já tenha fatores de risco ou histórico na família. Mas atenção, o passo que mais salva vidas é justamente aquele que a maioria das pessoas ignora. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode não só salvar sua vida, mas também transformar sua rotina e te dar muitos anos a mais ao lado de quem você ama. Agora que você já entende o risco real de estar sozinho durante um infarto, é hora de saber exatamente o que fazer. A seguir, você vai conhecer uma história real que mostra como a preparação pode salvar uma vida, e logo depois, eu vou te explicar cada passo que você também pode seguir para estar pronto quando mais precisar. Pacientes como Dona Lúcia Mendes, de 74 anos, moradora de Belo Horizonte, mostram que estar preparado faz toda a diferença. Quando ela teve um infarto no meio da madrugada, estava completamente sozinha, mas lembrou de cada passo que eu havia ensinado meses antes e agiu com calma e precisão. Por causa disso, hoje continua viva, lúcida e caminha todas as manhãs com seus netos pela Praça da Liberdade. Naquela noite fria de julho, Dona Lúcia havia ido dormir cedo, como de costume. Por volta das 3h18 da manhã, despertou com uma sensação incômoda no peito. Não era exatamente dor, mas uma pressão densa, como se alguém tivesse colocado um peso sobre seu coração. A princípio, achou que poderia ter comido algo pesado. Pensou em voltar a dormir, mas, dentro de poucos minutos, percebeu que o desconforto aumentava e surgia um formigamento no braço esquerdo. Logo depois, um leve aperto na mandíbula. Foi nesse momento que a memória falou mais alto. Isso é um infarto. Ao invés de entrar em pânico, fez exatamente o que havia aprendido em uma palestra comunitária. Sentou-se no sofá com as costas bem apoiadas. Respirou fundo. Caminhou com calma até a cozinha. Abriu a gaveta de remédios e pegou uma aspirina de 100 mg. Mastigou com lentidão, como recomendado. Depois, pegou o telefone e ligou para o SAMU. Disse seu nome completo, o endereço, o número do apartamento e avisou que estava sozinha com suspeita de infarto. Antes de desligar, deixou a porta destrancada e a chave sobre a mesa da entrada. De volta ao sofá, deitou-se com o tronco inclinado a cerca de 45 graus e elevou levemente as pernas com a ajuda de uma almofada. Evitou falar ao telefone. Em vez disso, enviou uma mensagem curta para seus 2 filhos. Estou com dor no peito. Chamei o SAMU. Estou esperando. Passou a respirar de forma controlada. 4 segundos inspirando pelo nariz. 6 segundos expirando pela boca, mantendo a calma. Cerca de 15 minutos depois, os paramédicos chegaram. Encontraram Dona Lúcia consciente, lúcida e em posição estável. Foi levada ao hospital e o infarto foi confirmado. Mas graças à rapidez com que agiu, os danos ao coração foram mínimos.
Os médicos elogiaram sua clareza e preparo. Ela não apenas sobreviveu, como teve uma recuperação exemplar. Dias depois, ao visitá-la, ela me disse algo que não esqueço. Doutor, se eu não tivesse lembrado daqueles passos, acho que não estaria aqui hoje. E essa frase, tão simples e verdadeira, reforça o que eu repito há décadas. O que salva não é a sorte, é o conhecimento. Saber exatamente o que fazer nos primeiros minutos de um infarto pode salvar sua vida. Não é exagero, é fato. As primeiras ações, realizadas ainda antes da chegada do socorro, podem reduzir o dano ao coração, evitar uma parada cardíaca e até impedir sequelas graves. São decisões simples, que qualquer pessoa pode colocar em prática e que podem ser a diferença entre viver e não chegar ao hospital. Esses são os 8 passos que ensino aos meus pacientes há décadas e que já fizeram diferença real na vida de pessoas como Dona Lúcia, seu Osvaldo, Dona Marina e tantos outros brasileiros comuns mais preparados. 1. Pare imediatamente e sente-se com as costas apoiadas. O primeiro impulso de quem sente dor ou desconforto no peito é tentar se levantar, se movimentar ou, por outro lado, deitar na cama. Nenhuma dessas reações é ideal. O correto é parar tudo o que estiver fazendo e sentar-se com as costas firmemente apoiadas, preferencialmente em um sofá ou cadeira com encosto. Essa postura ajuda a estabilizar a circulação e evita quedas caso a pessoa perca a consciência. Seu Osvaldo, 76 anos, morador de Porto Alegre, estava indo buscar o jornal na portaria quando sentiu o aperto no peito. Ao invés de tentar voltar para o apartamento, sentou-se imediatamente no banco do hall. Isso impediu uma queda e permitiu que ele ligasse para o SAMU com segurança. 2. Mastigue uma aspirina de 100 mg. Esse é um dos passos mais importantes. A aspirina age como anticoagulante, impedindo a formação ou o crescimento de coágulos que podem obstruir as artérias do coração. Mas atenção! Não adianta engolir o comprimido com água. O ideal é mastigá-lo, pois assim o medicamento entra mais rápido na corrente sanguínea, pela mucosa da boca. Dona Marina, 79 anos, de Recife, guardava uma aspirina infantil na gaveta da cozinha, como orientado. Quando sentiu o aperto no peito e o braço formigando, mastigou o comprimido antes mesmo de ligar para o SAMU. Os médicos disseram que esse simples gesto pode ter evitado sequelas no miocárdio. Sam, ligue para o número de emergência 192. Essa etapa pode parecer óbvia, mas muitas pessoas hesitam em ligar ou esperam para ver se passa. Nunca faça isso. Ligue imediatamente. E, ao falar com o atendente, diga seu nome completo e o endereço exato logo no início. Por quê? Porque, se você desmaiar durante a ligação, os socorristas já saberão onde te encontrar. Um bom exemplo é o de Dona Amélia, 80 anos, de Campinas, que começou a ligação dizendo: "Meu nome é Amélia Gomes de Souza, moro na Rua das Rosas, número 87, apartamento 202. Estou com dor no peito e estou sozinha." Essa clareza salvou minutos preciosos. 4. Deixe a porta destrancada e a chave visível. Não adianta chamar o socorro se a equipe não conseguir entrar. Se a sua porta estiver trancada, eles vão perder tempo tentando arrombá-la. Destranque a porta imediatamente após a ligação. E, se puder, deixe a chave em um local visível, como em cima de uma mesa ou no chão, ao lado da entrada. Se você usa fechadura eletrônica, escreva o código em um papel e cole na porta. Seu José Ricardo, de 81 anos, deixou a chave embaixo do tapete com um bilhete, e isso permitiu que os paramédicos entrassem rapidamente e o encontrassem consciente. 5. Deite-se com o tronco levemente inclinado, cerca de 45 graus. Não se deite totalmente reto, pois isso pode dificultar a respiração. A posição mais segura é com o tronco inclinado e as pernas ligeiramente elevadas. Use travesseiros ou almofadas. Essa postura ajuda o coração a bombear o sangue com menos esforço e melhora a oxigenação do cérebro. Dona Teresa, 75 anos, de Salvador, contou que ficou nessa posição até o SAMU chegar. Segundo os médicos, essa escolha ajudou a manter sua pressão estável durante o atendimento. 6. Evite falar ao telefone. Envie uma mensagem curta para familiares. Muita gente comete o erro de ligar para os filhos, irmãos ou amigos após o infarto começar.
Falar em voz alta exige oxigênio e aumenta o esforço do coração. O ideal é enviar uma mensagem de texto curta para 2 ou 3 contatos confiáveis. Estou com dor no peito. Liguei para o SAMU. Estou esperando. Isso basta. Foi o que fez seu Gilmar, de 70 anos, em Curitiba. Seus filhos chegaram ao hospital quase ao mesmo tempo que a ambulância, prontos para acompanhar tudo. 7. Respire de forma controlada. Inspire por 4 segundos. Expire por 6. A respiração consciente ajuda a manter a calma e reduzir o esforço cardíaco. Inspire pelo nariz contando até 4 e expire devagar pela boca contando até 6. Repita esse ciclo continuamente. Essa técnica diminui a ansiedade, melhora a oxigenação e estabiliza os batimentos cardíacos. Seu Paulo, 73 anos, em Goiânia, relatou que esse tipo de respiração o manteve centrado e consciente até a chegada do socorro. 8. Se estiver prestes a desmaiar, pressione seu pulso e tussa com força. Esse passo é menos conhecido, mas pode ajudar a manter o fluxo sanguíneo nos instantes mais críticos. Pressionar levemente o interior do punho com o polegar e tossir com força estimula o coração e pode evitar uma parada súbita. Essa técnica foi ensinada por uma colega cardiologista em um congresso e tenho transmitido a muitos pacientes. O Sr. Nelson, de 80 anos, de Natal, usou exatamente essa manobra após sentir que iria apagar e permaneceu consciente até os paramédicos chegarem. Esses 8 passos não exigem nenhum equipamento especial. Eles não dependem de sorte, dependem apenas da sua memória, da sua tranquilidade e de um pouco de prática. Por isso, meu conselho é simples. Anote esses passos em um papel, cole na porta da geladeira, no quarto, onde você possa ver todos os dias. Revise, leia em voz alta, ensine a alguém. Porque, no dia em que seu coração der o primeiro sinal, você não vai precisar pensar, vai apenas agir. Nem todo infarto começa com uma dor forte e dramática no peito, como vemos nos filmes. Na vida real, os sinais costumam ser silenciosos, sutis e, por isso mesmo, perigosos. Saber reconhecer esses sinais é o primeiro passo para agir com rapidez e salvar sua vida. A seguir, vou te mostrar os 5 alertas mais comuns que o corpo envia antes de um infarto. E se você tiver 2 ou mais desses sintomas, não espere. Procure ajuda imediatamente. O primeiro sinal é a pressão no peito. Não estamos falando de uma dor aguda ou de uma fisgada, mas sim daquela sensação de peso, como se algo estivesse comprimindo o centro do peito. Em muitos casos, a pessoa descreve como um peso de cimento ou um aperto que vai e volta. Essa pressão pode durar alguns minutos, diminuir e depois voltar com mais intensidade. Foi exatamente assim com o Sr. Geraldo, de 78 anos, em Vitória. Ele pensou que fosse apenas uma azia, tomou um antiácido e tentou dormir. Horas depois, estava na emergência com um infarto confirmado. O segundo sinal é o formigamento ou dor irradiada. Muitas vezes, o desconforto no peito se espalha para o braço esquerdo, ambos os braços, ombros, costas, pescoço ou mandíbula. Isso acontece porque o sistema nervoso transmite a dor de forma difusa, confundindo o cérebro. Dona Celina, de 70 anos, em Belém, achou que estava com dor muscular no pescoço. Passou pomada, deitou com uma almofada ortopédica e quase perdeu a chance de agir a tempo. O infarto foi diagnosticado no dia seguinte, já com comprometimento parcial do coração. O terceiro sinal é o cansaço extremo, sem explicação. Não é aquele cansaço depois de um dia puxado, é uma exaustão repentina, mesmo em repouso. Algo como subir um pequeno lance de escadas e sentir o corpo esgotado, sem força. Esse tipo de fadiga é comum principalmente entre as mulheres, e muitas vezes é atribuído ao estresse ou à idade. Dona Miriam, de 67 anos, relatou que se sentia sem energia fazia dias. Pensava que fosse emocional. Quando buscou atendimento, os exames mostraram que ela havia sofrido um infarto silencioso dias antes. O quarto sinal é a falta de ar repentina. Em alguns casos, parece que o ar some do ambiente. A pessoa respira, mas sente que o ar não entra completamente. Isso pode vir acompanhado de uma sensação de opressão no peito ou até de tontura. Essa falta de ar, chamada de dispneia, acontece porque o coração não está conseguindo bombear sangue com eficiência e os pulmões sentem o reflexo. Seu Carlos, de 75 anos, em João Pessoa,
Acordou no meio da noite ofegante, com suor frio. Achou que fosse uma crise de ansiedade. Felizmente, seu filho insistiu em levá-lo ao hospital e a tempo. O quinto sinal são os sintomas mascarados: náuseas, tonturas, suor frio, sensação de desmaio. Muitos acham que é algo passageiro, uma virose ou algo que comeram. Mas esses sintomas, principalmente quando surgem juntos e sem causa clara, podem ser o início de um infarto. O corpo entra em alerta e começa a mandar sinais confusos. A chave aqui é prestar atenção ao contexto. Se você não tem febre, não está gripado e de repente sente enjoo, tontura e fraqueza, algo está errado. Importante: você não precisa sentir todos esses sintomas para estar com um infarto. 2 ou 3 já são suficientes para acender o sinal vermelho. E se você tem fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto ou histórico familiar, deve ser ainda mais atento. Em caso de dúvida, procure ajuda. É melhor ir ao hospital e descobrir que não era nada do que ficar em casa e perder a chance de agir. Reconhecer os sinais é o primeiro passo. Agir rápido é o segundo. E juntos, eles podem ser a chave para salvar sua vida ou a de alguém próximo. 3 hábitos de ouro para prevenir o infarto. Se preparar para agir durante um infarto é essencial, mas evitar que ele aconteça é ainda melhor. E ao contrário do que muitos pensam, não é preciso fazer mudanças radicais ou seguir dietas mirabolantes. A prevenção começa com atitudes simples, constantes e acessíveis. Ao longo de mais de 3 décadas atendendo pacientes com doenças cardíacas, identifiquei 3 hábitos que se repetem entre aqueles que chegaram aos 80, 90 anos com o coração saudável. São práticas que qualquer pessoa pode adotar e que reduzem drasticamente o risco de infarto. O primeiro hábito de ouro é caminhar todos os dias. Não precisa correr, nem fazer academia. Basta caminhar. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, já são suficientes para fortalecer o sistema cardiovascular, controlar a pressão arterial, reduzir o estresse e regular o açúcar no sangue. O segredo está na constância. Seu Antônio, de 82 anos, morador de Salvador, me contou que caminha no mesmo horário há mais de 25 anos. Ele não tem pressão alta, não toma medicamentos para o coração e no último check-up, o cardiograma parecia de um homem 20 anos mais jovem. Não caminho porque estou mal, caminho porque quero continuar bem, ele costuma dizer. O segundo hábito é reduzir ao máximo o consumo de sal e alimentos processados. O sal em excesso aumenta a pressão arterial, danifica as artérias e favorece a formação de placas que podem causar infartos e AVCs. E o perigo não está apenas no saleiro da mesa. Ele se esconde em embutidos, enlatados, sopas instantâneas, temperos prontos e até em pães industriais. Trocar esses alimentos por versões naturais, feitas em casa, já faz uma enorme diferença. Dona Helena, de 76 anos, em Florianópolis, decidiu mudar sua alimentação após sentir tonturas frequentes. Com a orientação de uma nutricionista, cortou o sal, passou a cozinhar com ervas e evitou alimentos de pacotinho. 3 meses depois, sua pressão se estabilizou e ela deixou de sentir dores de cabeça constantes. O terceiro hábito é abandonar o cigarro e o álcool em excesso. Muitos pacientes me dizem: doutor, já tenho 70 anos, adianta parar agora? E eu respondo com firmeza: sim, sempre vale a pena. Cada dia sem cigarro é um dia em que suas artérias respiram melhor. Cada semana sem álcool é uma semana a menos de sobrecarga no fígado e no coração. Seu Jorge, de 74 anos, em Recife, fumou por quase 50 anos. Depois de um susto com a pressão alta, decidiu parar. Nos 6 meses seguintes, perdeu peso, passou a dormir melhor e voltou a subir escadas sem se sentir ofegante. Hoje, ele diz que se sente mais leve, mais disposto e, principalmente, mais no controle da própria saúde. Esses 3 hábitos parecem simples, e são, mas juntos, eles têm o poder de transformar completamente o futuro do seu coração. Não importa quantos anos você tem, nem quais doenças já enfrentou. Sempre é tempo de cuidar de si mesmo. Comece com uma caminhada leve, reduza o sal do almoço, diga não ao cigarro hoje. Pequenos passos criam grandes mudanças, e quando se trata do coração, cada gesto conta. Você chegou até aqui, e isso já mostra algo importante. Você se importa com a sua vida e com a sua saúde. Talvez você tenha lido este conteúdo pensando em si mesmo.
talvez pensando em alguém da sua família. Seja qual for o motivo, saiba que agora você tem algo que muitos ainda não têm o conhecimento certo para agir no momento mais crítico. O infarto não dá segunda chance para quem hesita. Ele não espera você decidir se deve ou não ligar para o SAMU. Ele não perdoa quem ignora os sinais. Por isso, a preparação é tudo. E não estamos falando de coisas complicadas. Estamos falando de atitudes simples. Saber sentar no lugar certo, mastigar uma aspirina, deixar a porta aberta, respirar devagar. Cada passo que você aprendeu aqui é um passo a mais rumo à vida. Mas mais do que reagir ao infarto, você aprendeu também como evitá-lo. Caminhar, comer com menos sal, abandonar o cigarro e o álcool em excesso. São escolhas pequenas, mas com impacto gigante. Seu coração não quer sacrifícios extremos. Ele quer constância, ele quer respeito, ele quer que você o escute antes que ele grite. Então, o que fazer agora? Anote os 8 passos em uma folha. Cole na geladeira, no espelho do banheiro, ao lado da cama. Releia uma vez por semana. Ensine alguém da sua família. Pratique mentalmente cada um. E, acima de tudo, escreva esta frase em um lugar visível. Estou preparado. Sei o que fazer. Vou sobreviver. Essa frase não é apenas uma promessa. É um compromisso com você mesmo. Porque você merece viver mais. Merece viver melhor. Merece ver seus netos crescerem. Aproveitar cada manhã de sol, cada passeio no parque, cada conversa tranquila ao fim do dia. Depois de mais de 30 anos acompanhando corações de todo tipo, posso afirmar com certeza, os que sobrevivem não são os mais fortes, nem os mais sortudos, são os mais preparados. E hoje, você já deu o primeiro passo.